Saudação de paz a todos, queridos. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos. Estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Estamos dando seguimento a uma série de estudo com o seguinte tema: Jesus Cristo, o tesouro do apóstolo Paulo. Nós vamos dar o seguimento nesse estudo hoje com o seguinte tema, né? Resultados positivos, né? Os resultados positivos que o apóstolo Paulo teve depois desse encontro, né? O que contribuiu positivamente na vida de Paulo depois desse encontro que ele teve com a pessoa do Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, né? Paulo teve um encontro sobrenatural, surreal, glorioso, poderoso, que afetou todas as áreas da sua vida. E nós vamos falar em algumas áreas da vida do apóstolo Paulo que foi afetada positivamente por intermédio desse encontro, né, a caminho de Damasco, já que temos pronunciado, né, sobre esse verdadeiro encontro que todos nós precisamos ter com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar seguimento em Atos 9, capítulo de número 10, versículo 11 e versículo de número 12. Nós vamos ler aqui, o título do texto diz assim: a visita de Ananias. E Atos 9, 10 vai dizer assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, né? Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor, né? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, tá? Procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12: e viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Irmãos, queridos, no versículo de número 11, Jesus vai pronunciar uma fala ao respeito à condição em que se encontrava o apóstolo Paulo no momento que Jesus foi até Ananias. Ananias, né, era um discípulo do Senhor, né? Ele estava em sua casa, né? Ele estava em sua casa, possivelmente, né? Quando o Senhor Jesus veio a ele numa visão. O discípulo do Senhor Jesus, chamado Ananias, ele teve uma visão. O Senhor Jesus veio ao encontro dele por intermédio de uma visão. E aqui eu já aprendo uma coisa nesse texto. Discípulo que é discípulo de Jesus, ele tem visão do Senhor Jesus. Jesus tem o prazer de se revelar a ele e comunicar a ele coisas que estão ocultas, né? Há uma grande diferença daqueles que estão na igreja, fazendo parte de uma instituição denominacional. Existe uma grande diferença dos discípulos do Senhor Jesus. Os discípulos do Senhor Jesus têm um relacionamento com o Senhor Jesus. Eles têm visão do Senhor Jesus. Eles conseguem ver coisas mais amplas, visões mais amplas, né? E outra, eles têm uma intimidade. Lembra quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João e subiu com eles no monte chamado o monte, né? Monte da Transfiguração, né? Então, Ananias estava possivelmente em sua casa, na cidade de Damasco, e o Senhor vai a ele em uma visão. Lembrando que nós estamos estudando aqui sobre os aspectos positivos, os resultados positivos que aconteceram na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, por intermédio daquele encontro. Uma das coisas que Jesus vai dizer a Ananias é isso: Ananias, ele, o homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, que está no texto aqui, pois ele está orando. Jesus, o primeiro aspecto positivo na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ou de Saulo de Tarso, como você preferir,
foi isso. Paulo estava orando. O testemunho que Jesus vai dar para Ananias é este: o homem que eu encontrei a caminho de Damasco, o homem que eu chamei, oh glória, ele está orando. A primeira coisa que Paulo entende é que Paulo sabia um pouco sobre oração, porque ele era fariseu, e os fariseus tinham por costume orar 3 vezes ao dia, né? 3 vezes ao dia. Eles tinham esse costume de orar 3 vezes ao dia. Só que Paulo, antes de Jesus, ele fazia uma oração pautada na religião. A oração de Paulo era segundo os ensinamentos dos fariseus, que era uma oração sem sintonia, uma oração sem comunhão, uma oração sem relacionamento. Então você quer dizer que é possível nós fazermos parte de uma religião e estarmos orando sem comunhão, sem intimidade, sem relacionamento? Positivo. Isso pode acontecer na nossa era atual. Pessoas que defendem veementemente, né, uma placa denominacional, uma instituição religiosa que se cerca de aparato religioso, e na oração dele não há quebrantamento, na oração dele não há relacionamento, na oração dele não há intimidade, por isso ele vive uma vida cercada de religiosidade e sem uma intimidade profunda com o Senhor. Isso é possível nos nossos dias atuais, ok? Mas vamos para o texto. Jesus vai dar testemunho e ele está orando. Paulo aprendeu, agora ele não vai orar uma oração pautada em méritos humanos, litúrgicos, cerimoniais. A oração dele agora é pautada no encontro, no resultado positivo. A oração dele agora é de um novo convertido em Cristo Jesus, de alguém que se encontrou com o Senhor Jesus. Paulo vai aprender o primeiro princípio elementar de um homem que se encontrou. Ele aprende que é oração. Oração é o meio, irmãos, pelo qual Deus estabeleceu para que nós sintonizamos com Ele, para que nós nos relacionemos com Ele. É a oração. A oração é o aspecto positivo de alguém que encontrou com Jesus. De fato, Paulo foi para a casa de Judas, na rua chamada Direita, e ele estava em um lugar lá, um ambiente daquela casa, no quarto, orando, buscando ao Senhor Jesus, buscando a Deus. O que você tem que entender é que todo aquele homem, aquela mulher que teve um encontro, aquele jovem, aquele adolescente que teve um encontro verdadeiramente com Jesus, que foi tocado por Jesus, que foi salvo, ele aprende o primeiro aspecto positivo, que é oração. O homem que se encontrou com Jesus, ele ama a oração. Por quê? Porque a oração, ela é o meio pelo qual ele se relaciona com o Senhor Jesus, o meio ao qual ele entra na sala do trono, na presença do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus se sintoniza com ele, se revela com ele, se comunica com ele. Paulo desenvolve aqui, através da oração, uma comunhão. Ele sabe que oração é comunhão, não com o homem somente, a oração é comunhão com o eterno. A oração é o meio pelo qual o homem acessa dimensões sobrenaturais. Paulo disse, eu creio que Paulo dizendo, eu não posso entrar na sala do trono humanamente falando, mas existe uma ferramenta, existe um aspecto positivo, existe algo muito mais soberano que a oração. A oração me faz entrar na sala do trono. É Hebreus que diz, Hebreus capítulo 4. Acheguemos nós, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de acharmos graça e misericórdia e sermos socorridos em tempos oportunos. Paulo entende que o acesso à sala do trono é através da oração, através da comunhão. E o homem, quando ora, ele começa a acessar a intimidade do Senhor Jesus. Você viu quando Pedro estava orando, em Atos dos Apóstolos vai dizer, de repente vem uma toalha aberta com diversidade de alimentos para ele. Jesus estava comunicando a Pedro ali coisas íntimas, coisas secretas. Se você quer acessar
as intimidades do Senhor Jesus, se o Senhor quer acessar, se você quer acessar as coisas profundas, é a oração. Não é um profeta vindo impor as mãos sobre você, não é um pastor vindo impor para você acessar, é você assumindo essa responsabilidade da oração, acessando a sala do trono, onde estão os tesouros de Deus para ser compartilhado com você, meu irmão. Então, Jesus vai dar testemunho de Paulo, dizendo, ele está orando, ele agora está sintonizado em mim, ele agora está mantendo uma comunhão em mim, comigo, eu estou ouvindo as orações, os meus olhos estão contemplando ele orando, oh glória a Deus, é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Jesus, será que hoje pode olhar para você aí e dizer, ela está orando, ele está se comunicando comigo, ele teve um encontro comigo, ele é um homem amante da oração, ela é uma mulher amante da oração. Jesus é quem estava dando testemunho dele para Ananias. Ele está orando. Oh, meu irmão, o dia que a igreja aprender o que é oração de fato, a igreja jamais abandonará o aposento da oração. A oração, meu irmão, é o método, é o meio, é o carro-chefe que Deus deixou para você acessar coisas magníficas, esplendorosas, poderosas, gloriosas da parte de Deus na sua vida. E quando eu vou para o texto aqui de Atos, de número 11, olha como é que Paulo acessou a intimidade do Senhor Jesus. Jesus vai dizer para Ananias, olha só, disse-lhe o Senhor na visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, verso 10, verso 11. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Verso de número 12. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Você sabe que Paulo entrou ali na casa de Judas, na rua chamada direita, cego dos olhos. Só que enquanto Paulo estava orando, o Senhor Jesus deu uma visão para Saulo, acessou a intimidade, oh glória, ele acessou as dimensões íntimas do Senhor Jesus, o lugar secreto através da oração. Quando Paulo estava orando, o Senhor Jesus estava mostrando para ele que entraria naquele ambiente um homem por nome Ananias, e este homem Ananias colocaria as mãos sobre ele e ele seria curado, limpo. As visões dele começariam a voltar ao normal por intermédio da oração. E o engraçado que enquanto Jesus estava revelando para Saulo que Ananias iria lá, Jesus estava comunicando com Ananias a respeito do apóstolo Paulo. Ou seja, para que se cumprisse a visão de Saulo, que Ananias entraria lá, Ananias precisaria ir lá. Então, enquanto Jesus estava mostrando para Paulo, oh glória, para Saulo que um homem chamado Ananias estaria entrando lá, Jesus estava indo ao encontro de Ananias, despertando Ananias para ir ao encontro do apóstolo Paulo na casa de Judas, na rua chamada direita. É isso que eu quero que você entenda. A oração acessou o lugar secreto. Enquanto ele estava orando, Jesus estava revelando a ele, revelando coisa íntima, coisa secreta, que um homem chamado Ananias entraria lá. E enquanto ele estava orando, Jesus estava trabalhando em favor dele, indo até Ananias, para que Ananias fosse ao encontro do apóstolo Paulo ou de Saulo de Tarso. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora e receba essa palavra de Deus para o seu coração. Não tem pastor, não tem apóstolo, não tem profeta, não tem bispo, não tem bispa, não tem arcebispo, não tem cardeal, não tem homem nenhum capaz de colocar você na sala do trono. Somente você, meu irmão, por intermédio do Senhor Jesus Cristo e através da oração, pode acessar essa intimidade,
pode acessar esse código poderoso, pode adentrar na sala do trono e receber revelações profundas, poderosas, gloriosas da parte de Deus. Ele está orando. Existe um maior testemunho de Deus ao seu respeito para que ele possa dar? Enquanto ele estava orando, Jesus estava trabalhando em favor dele. Ele estava cego, mas ele estava orando. Ele estava na casa de Judas, mas ele estava orando. Ele estava em outro, ele poderia estar em qualquer outro ambiente reclamando. Tive um encontro com Jesus e olha o que me aconteceu, estou cego. Ele poderia estar reclamando, mas ele foi para o quarto, para o ambiente da oração. Vá para a oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vai para a oração. Quer ser frutífero na vida cristã? Vai para a oração. Quer que Jesus trabalhe em seu favor? Vá para a oração. Pare de ficar pedindo oração para os outros. Acesse você mesmo a sala do trono. Tenha esse encontro, essa experiência de Jesus trabalhar em seu favor por intermédio da oração. Então, dois aspectos positivos que contribuiu para a vida do apóstolo Paulo foi a oração. Ele entendeu o poder da oração. Ele não orava agora mais como um fariseu, dependente dos aspectos da liturgia cerimonial de uma religiosidade. Paulo agora, ele entende que ele se encontrou com o Rei da Glória, que ele agora tinha acesso às coisas profundas de Deus. É isso que eu quero que você entenda, meu irmão. O encontro com Jesus deve gerar em nós desejo de oração, desejo da presença dele, desejo de uma intimidade com ele, desejo de uma vida com ele de verdade. Há um grupo de pessoas que dizem ser cristão, mas não ama a oração, não ama intimidade, não ama relacionamento, vivem de performance, de fantasias espirituais e religiosas. Eu quero convidar você, entre na sala do trono. É lá que Jesus tem algo para revelar para você, na sua vida, na sua família, mas o encontro verdadeiro nos leva para um lugar de intimidade. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo se você achou edificante. Eu quero que você cresça em Cristo Jesus, que Cristo Jesus seja o seu tudo, seja o seu bálsamo, o seu alento, o seu relacionamento. É o que eu quero através desse vídeo. Não é receber likes, não é que você se inscreva somente no meu canal, não. Eu quero que você cresça na presença do Senhor Jesus, tá? Compartilhe esse vídeo, divulgue essa mensagem, para que mais pessoas possam ser edificadas. Deus nos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.